Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos felizes de estar mais uma noite engrandecendo o nome do Senhor. Iremos louvar, exaltar aquele que é digno, aquele que deu seu sangue, morreu por cada um de nós. E domingo não tivemos o privilégio de estarmos juntos, tivemos o culto online. É uma sensação assim que nosso coração fica muito triste, porque muitas vezes nos preparamos no domingo, nos arrumamos para irmos à casa do Senhor, seja em qualquer lugar que for. Mas é tão poderoso e tão maravilhoso estarmos em comunhão, estarmos juntos adorando e buscando a Tua presença. E esse domingo não tivemos esse privilégio, mas todavia possamos nos alegrar, pois temos um Deus que sabe de todas as coisas de nossas vidas. E hoje, meditando na palavra, até mandei para algumas pessoas, em Mateus 4, Jesus entende de desertos e tentações. Ele pode te ajudar. Amém. E muitas vezes, nesse momento que estamos passando de pandemia, não cabe a mim falar tantas coisas que estão acontecendo, porque nós estamos vivenciando a cada dia essa situação. E basta nós buscarmos ainda mais a face e a presença do Senhor. Pois tristezas, angústias, desesperos, depressões, tem gerado, sim, ainda mais no nosso meio. Isso já existia e ainda está tendo ainda mais, por motivo de desemprego, por motivo de desespero mesmo. E tem situações que não cabemos entender, mas que possamos buscar ainda mais no Senhor, pois Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza neste momento, em qualquer momento que estivermos passando em nossas vidas. E o Senhor me deu uma palavra que está em Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia! Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pareceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes,
Espera no Senhor. Anima-te, filho. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que possamos esperar cada dia mais no Senhor. Mesmo que pessoas que amamos fala coisas que nos desanima, fala coisas que não traz nenhum benefício em nossas vidas, todavia nos alegraremos no Senhor. Mesmo no deserto, que possamos agradecer ao Senhor. Mesmo nas conquistas e vitórias, que possamos agradecer ao Senhor. Ó Senhor, glórias e graças damos a Ti essa noite, papai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, papai, através do louvor, através da palavra, papai. Que em nome de Jesus, Senhor, resplandeça a Sua face em nossas vidas, papai, em nossa caminhada. Iremos ministrar agora, papai, louvores para glorificar e louvar o Seu nome. Glórias damos a Ti, papai, pois só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que não possamos colocar fé em homens, papai, e sim buscar a face do Senhor em nossas vidas. Pois o caminho no deserto, Ele pode nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo. Recebam a bênção em nome de Jesus. Vamos glorificar e louvar aquele que é digno. Aleluia. Santo, santo. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão.
veredas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluias. Chame por
damos a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Teu nome, Senhor. Venha e faça Teu mover, Papai. Agora iremos ouvir a palavra poderosa em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui essa noite para trazer para você mais uma mensagem da parte do Senhor. Uma mensagem gravada, divulgada através das nossas redes sociais, das mídias sociais da nossa igreja, porque isso é o que o Senhor tem para nós nesse tempo, é o que o Senhor tem para nós nesse momento. Então, nós estamos aqui para cumprir isso que o Senhor tem para nós nesse momento. Nossa igreja, a Igreja Apostólica Plenitude de Vida, eu sou o diácono De Paula, que estou aqui para trazer essa mensagem para você essa noite. Queria orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesse momento, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor, hoje de uma maneira diferente. O nosso povo já está se acostumando com essa maneira, para mim isso é novo, Pai, mas eu peço que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dê a direção, que o Teu Espírito Santo me use como vaso, Pai, que eu venha falar aquilo que é da Tua vontade, Pai. Que eu seja somente um transmissor da Tua palavra para o Teu povo nessa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero trazer uma palavra essa noite que está no livro de Êxodo, no capítulo 32. Então eu vou fazer a leitura. Êxodo, capítulo 32. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim, O Bezerro de Ouro. E a leitura começa assim. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão, Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Então, disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios. E disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto este povo, e é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de dizer os egípcios, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes, como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer a seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obras de Deus.
Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: barulho de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é canto dos vitoriosos, nem canto dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Amados, aqui no capítulo 32, nós estamos numa fase da história, num momento em que Moisés estava no monte, recebendo todas as instruções de Deus, todos os mandamentos, para que fosse levado e entregue ao povo. Moisés, ele iria voltar para o povo com essas tábuas, onde Deus escreveu todos os mandamentos, e ali Moisés iria passar todas essas instruções ao povo. E qual foi a surpresa de Moisés? Que mesmo depois de tudo que o povo havia visto, que Moisés já tinha feito, de todos os mistérios de Deus, todas as ações de Deus para tirar o povo do Egito, para tirar o povo das mãos de Faraó, tudo isso não foi suficiente. Porque enquanto Moisés recebia as instruções, enquanto Moisés recebia as leis, o povo não soube esperar, o povo não teve paciência, e o povo resolveu fazer para si um bezerro de ouro para adorar, no lugar de adorar a Deus. Então Moisés, ele chega e quando ele se depara com aquela situação, ele fica irado e ele quebra as tábuas com os mandamentos. Agora eu quero chamar a atenção que Moisés, nós já sabemos a história, conhecemos a história de Moisés. Moisés, ele estava predestinado para a morte, mesmo antes de nascer, mas Deus já tinha todo um plano para a vida de Moisés. Então Deus preserva a vida de Moisés. Você conhece a história, eu não quero me aprofundar nessa parte, mas Moisés, ele tem a oportunidade de ser criado no palácio, de ser criado como filho do rei. Então, ele, apesar de ter sido predestinado para a morte, de repente a vida de Moisés muda. E ele é criado com todo o conforto, com tudo de melhor que poderia ter, com ensinamentos, como se fosse o filho do rei. E agora, Moisés está aqui nessa situação. Porque quando Moisés estava no palácio, como filho do rei, vivendo todas aquelas mordomias, Moisés já sentiu no coração um desejo de defender um do seu povo. E quando tinha um hebreu lutando com um egípcio, então Moisés vai e mata esse egípcio, e por isso ele tem que fugir, para não ser condenado. Moisés foge. Aí ele tem uma outra oportunidade, porque ele encontra algumas moças, algumas donzelas, tentando dar de beber ao rebanho, do seu pai, do pai dessas donzelas, e alguns outros cuidadores de animais vêm para tentar contender com essas moças. Então, quando Moisés chega nesse local, que ele tem contato com essas moças, com essas donzelas, e ele as defende de alguns malfeitores, elas vão e levam essa notícia até o pai delas, e ele diz: olha, traga esse homem para cá, esse homem que as defendeu. E agora você imagina, era Jetro, o que depois viria a ser sogro de Moisés. Ele tinha 7 filhas. Então imagina naquela época em que o trabalho era quase todo ele braçal, ou todo ele, todo o trabalho para se ter alimento, água, era tudo um trabalho braçal. E esse homem com 7 filhas, nós sabemos que naquela época era mais valorizado esse trabalho braçal dos homens. E aí aparece Moisés na vida desse homem. Então Moisés logo em seguida, ele ficou tão agradecido por Moisés já ter ajudado suas filhas, que ele oferece uma de suas filhas em casamento a Moisés. E Moisés aceita e se torna marido dessa moça. Então, veja bem, Moisés ele teve duas oportunidades de ter uma vida tranquila, uma vida sossegada.
Porque primeiro ele foi criado no palácio. Então ele perdeu essa oportunidade quando ele entra na briga entre um egípcio e um hebreu, e é necessário ele fugir. Nessa fuga, ele chega nesse local, onde essa propriedade do pai dessas moças, e aí é oferecida a ele uma dessas moças em casamento, e ele casa, e ali eu imagino que o sogro dele deve ter sido muito bom para ele a presença de Moisés, a chegada de Moisés. Então, Moisés estava novamente numa situação de conforto, numa situação em que o seu sogro provavelmente lhe agradaria muito, era muito grato pela presença de Moisés, porque era alguém para poder ajudá-lo, né? Ajudar com as criações, ajudar com o serviço. Então Moisés está novamente numa situação de conforto. Só que aí, numa passagem, quando ele está apacentando o rebanho de seu sogro, então tem o episódio que Deus vem falar com Moisés na sarça ardente, né? Coloca a sarça em chamas e fala com Moisés, para Moisés ir retirar o povo do Egito, que era chegado o momento de tirar o povo da escravidão. E Moisés, ele aceita essa missão. Mas eu queria chamar a atenção é isso, é que Moisés estava novamente numa situação de conforto. Então, é como se Moisés é colocado nessa situação de aceitar essa missão, deixar o seu conforto e ir lutar pelo povo. E Moisés faz isso como ninguém. Moisés vai, luta com Faraó. Você sabe toda a história, a questão das 10 pragas, a luta de Moisés para conseguir tirar o povo do Egito. O povo tem experiências tremendas com Deus através de Moisés, várias experiências, e tudo isso não foi suficiente para que o povo obedecesse à palavra de Moisés e aguardasse o retorno de Moisés do monte com as tábuas da lei, sem se contaminar, sem se desviar do caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo se contaminou, desviou do caminho e fez para si um bezerro de ouro para adorar. Então Moisés, naquele momento de ira, de fúria, Moisés quebra as tábuas da lei. E Moisés, eu creio que ele tinha todos os motivos, humanamente dizendo, Moisés tinha todos os motivos para estar irado, para estar cansado daquele povo. Se você ler a história até aqui, você vai ver que era um povo que murmurava, um povo que reclamava. E Moisés poderia estar vivendo no palácio confortavelmente ou apacentando o rebanho do seu sogro confortavelmente. Ao contrário disso, Moisés aceitou esse chamado, Moisés aceitou esse pedido de Deus, essa ordem de Deus e foi cumprir. Só que ele não teve nenhum apoio do povo. O povo era um povo duro. O próprio Deus disse para Moisés: deixa que eu consuma esse povo e depois farei de ti uma grande nação. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Olha, esquece esse povo aí. Esse povo aí não tem mais jeito. Eu vou destilar a minha ira sobre eles, eu vou consumir esse povo e vou fazer de ti uma grande nação. Quando ele diz que vai fazer de ti uma grande nação, ele está dizendo para Moisés que ele vai dar outro povo para Moisés, que ele vai dar outras pessoas, que sejam pessoas melhores para Moisés conduzir, para Moisés lidar com essas pessoas. Mas Moisés, ele não aceita. Ele pede para Deus: Senhor, arrepende-te dessa tua palavra. O que vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para depois os consumir? Então, Moisés roga por essas pessoas. Mesmo sendo traído, mesmo tendo a sua confiança traída, Moisés ainda roga pelo povo. Então, Moisés, ele tinha todos os motivos para estar cansado do povo, para estar realmente irado. E aqui o que me chama a atenção é que depois disso, nós vamos lá no capítulo 34. Capítulo 34 diz assim, no verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Olha só, mesmo que Moisés tivesse todos os motivos para estar irado com o povo, para estar se sentindo cansado, para estar se sentindo revoltado,
Deus fala para Moisés: leva mais 2 tábuas, faz 2 tábuas, que eu vou escrever as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Deus não deu a Moisés a oportunidade de dizer: mas Senhor, eu quebrei porque o povo me traiu, eu quebrei porque o povo adorou o bezerro. Deus não deu essa oportunidade para Moisés. Moisés, faz novamente 2 tábuas, que eu vou escrever as mesmas palavras nas outras tábuas, igual eu escrevi nas outras tábuas, que tu quebraste. Então, mesmo que Moisés tivesse motivo para se sentir cansado, para se sentir revoltado, para se sentir traído, ele não tinha o direito de quebrar as tábuas. Deus imputou a Moisés: tu quebrastes. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que nós temos aqui 2 situações. Nós temos a situação de Moisés e a situação do povo. O povo que levou Moisés a passar por tudo isso. E o que eu queria dizer para você é que às vezes nós estamos no papel de Moisés e às vezes nós estamos no papel de povo. Quando nós estamos no papel de Moisés, fazendo o nosso papel de pai, o papel de mãe, o papel de chefe de casa, chefe de família, e as coisas não saem como a gente quer, os filhos não nos obedecem como a gente quer, a esposa às vezes não age da maneira que a gente quer, o marido não age da maneira que a gente quer, nós estamos passando pelo papel de Moisés. Mas muitas vezes também a gente faz o papel de povo na vida dos Moisés que Deus coloca na nossa vida. Daqueles que Deus colocou para nos ajudar, para nos direcionar pelo caminho. E a gente faz o papel de povo. A gente às vezes faz o papel de povo com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos pastores. A gente faz o papel de povo, fazendo às vezes a pessoa perder a bênção. A pessoa está lutando, está tentando nos ajudar a encontrar o caminho, a seguir pelo caminho correto. Está sendo o Moisés da nossa vida, está nos conduzindo pelo deserto. E a gente faz o papel de povo. A gente não reconhece, a gente às vezes desobedece, tenta sair por outro caminho. E o pobre do Moisés que está tentando nos conduzir, ele se vê nessa situação igual Moisés se viu, ao ponto de se irar e quebrar as tábuas do mandamento que Deus havia escrito. Então, é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão. Se nós fazemos o papel de Moisés, nós às vezes também fazemos o papel de povo. Nós temos que valorizar os Moisés que Deus coloca na nossa vida. E quando nós estamos no papel de Moisés, nós não temos o direito de quebrar as tábuas com as leis, com os mandamentos que Deus escreveu para nós, para que nós pudéssemos levar como instrução, como orientação para as pessoas que nós temos que orientar e que cuidar. Se elas não nos obedecem, não é papel nosso quebrar as tábuas. Esse talvez tenha sido o tropeço de Moisés. Eu não vou dizer aqui o erro de Moisés, eu não vou dizer que Moisés errou. Quem sou eu para dizer que Moisés errou? Mas se Moisés teve um tropeço, um vacilo, foi esse. Por quê? Ele criou expectativa nas pessoas. Ele criou expectativa que aquele povo iria obedecê-lo, iria seguir todas as suas instruções. E esse às vezes é o nosso mal. A gente cria expectativa nas pessoas, quando, do contrário, a gente deveria ter sempre a expectativa em Deus, esperar em Deus, porque nem sempre as pessoas vão nos obedecer, nem sempre as pessoas vão seguir nossa orientação. E se isso fazer com que a gente perca a bênção, a gente está se desviando daquilo que Deus colocou na nossa vida, que é orientar e conduzir essas pessoas. Então, não é direito nosso quebrar as tábuas, mesmo que a gente tenha sido contrariado. Nós temos que seguir firme
nesse mandamento, nesse caminho que Deus colocou para a gente. Eu queria dizer que Moisés, ele tinha motivo para estar cansado. E que talvez eu possa ter motivo para estar cansado. Talvez você possa ter motivo para estar cansado. Mas nós temos um Deus que Ele nos dá o descanso, que Ele nos dá o conforto, que é nele que nós temos que esperar e confiar. Eu queria ler para você Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31. Diz assim, Isaías capítulo 40, do verso 28 ao 31. Não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então é isso. Talvez se Moisés tropeçou em algum momento, foi em ter colocado a sua expectativa no povo. A nossa expectativa tem que ser no Senhor. Se nós estivermos cansados, então, meu amado, minha amada, o que nós devemos fazer quando nós nos sentimos cansados é esperar no Senhor, é buscar o descanso nele, porque assim nós vamos conseguir tirar forças e ter um renovo para prosseguir na nossa caminhada, sem nos desviarmos do caminho, da missão que Deus nos deu. Em Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, se você estiver com o seu corpo cansado, uma boa noite de sono vai te dar o descanso. Mas se o seu cansaço for da alma, é só Jesus. Aqui são palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu os aliviarei. Darei descanso para vossas almas. O descanso do corpo, às vezes é fácil a gente conseguir, mas o descanso para a nossa alma, para a nossa angústia, para aquele sentimento ruim, é só Jesus que pode nos dar. Não busque descanso em outras coisas, irmãos. Busque em Jesus. É só Ele. Eu sei que eu não falo aqui só para os irmãos da Igreja Plenitude. Eu sei que esse vídeo pode alcançar muitas pessoas. Talvez você não faz parte de nenhuma igreja. Talvez você ainda não conhece esse Jesus. E talvez você está com um cansaço que nenhuma noite de sono tira o seu cansaço. Talvez você dorme a noite toda e acorda mais cansado do que se deitou. O seu cansaço não é no corpo, meu irmão. O seu cansaço é na alma. E esse cansaço da tua alma é só Jesus quem vai tirar. Vinde a mim, são palavras de Jesus. Todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu queria fazer agora uma breve comparação com a história de Moisés e a história de Paulo. Paulo, posso dizer assim que na caminhada de Paulo, ele sofreu muito mais que Moisés. E eu não quero aqui desmerecer a caminhada de Moisés. Moisés tem todos os seus méritos, mas eu quero fazer só um comparativo. Para isso eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo diz assim aos Coríntios: Com efeito suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana,
ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, eu ainda mais, falo como fora de mim. Em trabalhos, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. No capítulo 12, verso 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Olha aqui a diferença de Paulo. A diferença de Paulo é que a motivação dele era Cristo. Essa era a grande diferença de Paulo. A motivação dele era Cristo. Ele não se preocupava com tudo que ele sofreu. Isso aqui é um breve resumo de tudo que Paulo sofreu na sua vida ministerial, nas suas viagens, nas suas viagens de missões, nas suas viagens fundando igrejas, abrindo igrejas, salvando almas. Paulo sofreu tudo isso aqui e muito mais, sofreu outras coisas, muitas humilhações. Mas Paulo, ele se gloria nisso daqui. Paulo não se ira em nenhum momento, porque ele tinha uma diferença, ele tinha um foco, que era Cristo. Então, esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso alvo, Cristo. Porque se a gente for levar para o lado humano, de tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer e esperar o reconhecimento, esperar a obediência das pessoas, nós vamos sofrer frustrações. E Paulo, pelo contrário, Paulo sofreu tudo isso, mas mesmo assim ele se gloriava por isso, porque ele dizia que se era por amor de Cristo, então quanto mais fraco ele se sentisse, mais forte ele estava. Porque é na fraqueza que a gente busca, é na fraqueza que a gente reconhece o poder de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Amém? Tem mais um texto que eu quero dizer aqui, que é Filipenses 3, verso 11 a 14. Em Filipenses 3, dos versos 11 a 14, Paulo diz assim, aqui Paulo está falando com os filipenses a respeito da salvação, da ressurreição. Então ele diz assim, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele ainda não se considerava salvo. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, irmãos, nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Paulo não desistiu daquilo que ele buscava.
Paulo tinha uma motivação, tinha um foco e ele tinha um alvo, que era a sua salvação. Ele tinha uma motivação, que era Jesus. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Que eu quero deixar essa noite. Que a gente não perca o nosso foco. Que a gente não perca o nosso alvo, a nossa motivação, que é Jesus. Não desista do seu ministério por alguma coisa que pessoas possam te magoar. Não desista da sua família. Não desista dos teus filhos. Não desista de nada que Deus colocar nas tuas mãos. Aquilo que Deus colocar para você fazer, faça. Coloque como alvo, como a tua motivação, Jesus. E você vai ter força. Você vai ter descanso. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista. Não perca o foco. Não tire os olhos do teu alvo, que é Cristo. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto ele manteve os seus olhos fixos em Jesus, quando ele manteve seus olhos no alvo, ele conseguiu caminhar. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para onde ele pisava, ele sentiu medo e começou a afundar. Mas Jesus estava ali e estendeu a mão. Então, irmãos, o nosso alvo é Cristo. É nele que nós temos que esperar, é nele que nós temos que confiar. Esse Jesus de Mateus, é o Jesus que vai dar descanso para a tua alma. Se você ainda não conhece, procure conhecer. Essa é a palavra que eu deixo essa noite, em nome de Jesus. Amém.